Olá, bom dia, tudo bom, amados? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, oi, doutor Vitor, tudo bom? Angélica, bom dia, Rossaraiva, Márcia, outra Angélica, bom dia, queridos, Elane. Amados, que em nome de Jesus, bom dia, Rubi, precioso do seu Jesus. Que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Que essa seja a melhor semana das nossas vidas até esse presente momento. Amém, amém, minha querida Camila, bom dia. Que seja um dia e uma semana, queridos, de amor, de alegria, de paz. Que seja um dia e uma semana onde a gente mira nas coisas que realmente são importantes, nas coisas do alto, que a gente não se deixe desanimar, queridos, por coisas temporárias, que a gente tenha sempre plena confiança no nosso Deus, que Ele tem o melhor para cada um de nós, Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. E justamente hoje, queridos amados, preciosos, eu quero trazer uma palavra de ânimo para o seu coração. De repente você anda desanimado, andou aí nesses últimos dias, sabe, desanimado, achando que a vida é só isso mesmo, que você já viveu tudo que você tinha para viver, que você já viveu o ápice da sua vida, que você já viveu grandes coisas, então não tem mais coisa boa, feliz, alegre para você viver, que de repente você tá aí pensando que você deve ficar triste, rolar a tristeza. Queridos amados preciosos, nós temos muitos motivos para a gente se alegrar. É claro, nós somos seres humanos e nós passamos por situações que às vezes nos decepcionam, às vezes a gente se entristece, situações que às vezes a gente não esperava que a gente fosse passar. Porém, amados, queridos, preciosos, mais uma vez eu vou dizer, já que passamos, nós podemos tirar grandes lições e aprender também a guardar mais o nosso coração, guardar mais a nossa mente, não se deixar levar por picos de euforia, mas sim manter os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus, manter os nossos pensamentos elevados para as coisas do alto. E você vai declarando a palavra sobre a sua vida, e você vai crendo que dias melhores virão, você vai crendo na palavra de Deus que diz que o melhor sempre está por vir. E está, queridos. E assim a Bíblia também nos ensina que assim como a gente pensa, assim é. Então, o que você anda pensando a respeito da sua própria vida, dos seus próprios dias? Hoje, inicinho, né, de ciclo, uma nova semana, um mês também novo, né? Começando. O que você já declarou aí para o seu mês de agosto? O que você já declarou para o seu dia? O que você já declarou para a sua semana? Ou de repente você acordou reclamando, achando tudo ruim, que afinal é segunda-feira, e que raiva, que isso, que aquilo, que droga. Mude as suas lentes, queridos. Mude as suas lentes, porque sempre tem algo para agradecer. Sempre tem algo para você pensar e ser grata por Deus. E é essa confiança plena e absoluta, amados, que Ele quer e Ele nos toca para que a gente tenha nele todos os dias, em todos os momentos, seja na adversidade, seja na alegria. E hoje nós vamos ver esse exemplo lá do profeta Abacuque, que a gente vê lá em Abacuque, capítulo 13, eu vou ler do versículo 17 até o versículo 19, esse exemplo dele de louvar a Deus, de colocar a alegria no Senhor, sobre toda e qualquer situação. Bom dia, Whitson, Hélio, Diogo, Dalto, bom dia. Antes, queridos, vamos fazer... E nós também vamos ver. Tem um capítulo da Bíblia tem muitos que eu amo, né? Mas Romanos 8 realmente é um que me toca profundamente. E nós vamos ver também nesse dia para dar uma alegrada aí no seu coração, se é que você está passando por esse momento de tristeza, esse momento de desilusão, esse momento, de repente, não sei, de decepção. Uma palavrinha para o seu coração que a gente também encontra lá em Romanos 8, versículos 38, versículos 39. Nós já vimos eles algumas vezes aqui na live, mas é importante sempre a gente trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, queridos. Vamos fazer a nossa oração e vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, quem quiser, quem puder,
Vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Ana, minha querida, André. Bom dia também, Jelly. Obrigada, Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa semana que está começando agora, agradecer por essa segunda-feira abençoada, por essa semana abençoada. Nós entregamos em suas mãos e descansamos, Pai, na certeza de que o melhor está por vir, na mais absoluta certeza, Pai, que o Senhor abençoa a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Pedimos também, Pai, para que seja assim para os nossos familiares, para os nossos amigos. Ajude-nos, Pai, a cada dia a nos aprofundarmos e usarmos os nossos dons e talentos e dons únicos que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Obrigada, Pai, por ter um plano perfeito para a nossa vida. Obrigada, Pai, por alegrar o nosso coração. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada, Pai, porque a sua palavra nos diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. E sabemos também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o propósito. Paizinho, nós nos alegramos, Pai, na sua doce companhia, na sua doce presença. Obrigada pela sua disciplina paternal. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Nós declaramos, Pai, vida sobre a nossa vida, em todo o nosso ser, do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai. Células, músculos, articulações, ligamentos, todos os órgãos sendo restaurados, revigorados, renovados, voltando à formatação perfeita e original do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, obrigada por ser socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada por nos ensinar um relacionamento de plena confiança no Senhor. E obrigada pela vida abundante e transbordante em todas as áreas que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por essa semana abençoada. Obrigada, Pai, por nos olhar com amor. Obrigada porque o Senhor derramou o seu amor no nosso coração através do seu Santo Espírito que em nós habita. Ajude-nos, Pai, a sempre guardarmos o nosso coração, especialmente quando estamos falando no nosso relacionamento com o Senhor. Ajude-nos a eliminar distrações. Ajude-nos a amar, ajude-nos a perdoar, ajude-nos a andar de forma que a gente alegre o seu coração todos os dias. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós nos distraímos, pelas vezes que nós temos resistência em perdoar alguém. Perdoe-nos pelas vezes, Pai, que nós olhamos com lentes que a gente não deve olhar, mas sim ajude-nos a ter um coração sempre puro, amoroso, disposto a obedecer, disposto a perdoar. Obrigada por tudo e por tanto. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai do nosso coração. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos. Que cada respirar nosso seja para sua honra e para sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, querido? Joyce, Silvânia, Fabrício, Joelma. Amém, amém, minha querida. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, segunda-feira, já 4 de agosto de 2025. Esse é um dia maravilhoso, queridos. Eu vou dizer por quê. Porque não haverá outro dia, 4 de agosto de 2025, que você tenha a oportunidade nesse dia, queridos, de mudar a sua lente. De repente, uma lente de reclamação, ai que droga, segunda-feira de manhã, e meu final de semana não foi nada do que eu esperava que ele fosse, ou foi maravilhoso, meu final de semana foi além da minha expectativa e agora tem que voltar para a realidade. Queridos, todos os dias precisam ser preenchidos com as coisas do alto, com as coisas que realmente importam para a nossa vida. Só que muitas vezes estamos distraídos demais, estamos pensando demais em todas as coisas a todo tempo, a gente não solta isso nas mãos de Deus. A gente fala, Senhor, que o Senhor possa cuidar de tudo, Senhor, eu entrego tudo em suas mãos, mas a nossa ação é completamente diferente das coisas que a gente está dizendo. A gente diz, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos,
mas passo o dia inteiro pensando naquilo, pensando num plano, como é que eu vou fazer para sair disso, como é que eu vou, e como é que vai ser, meu Deus, me ajuda. Então, queridos, aprender a confiar em Deus é você aprender a soltar nas mãos dele, é você fazer a sua oração, você não pensar, ai, nossa, não sei nem o que dizer na minha oração. Amados, o silêncio muitas vezes diz muito mais do que qualquer palavra que sai da nossa boca. E você ficar em silêncio na presença gloriosa de Deus, muitas vezes você fica ali no silêncio, na quietude, e você vai recebendo inspiração, você vai recebendo instrução, você vai recebendo um amor que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, não passe por cima, queridos, do seu tempo com Deus, mas sim, é um privilégio, uma honra para todos nós falar, orar e saber que Deus ouve as nossas orações, que nós estamos falando e Ele está ouvindo cada palavra que sai da nossa boca, o som que sai do nosso coração. E essa palavra de hoje, queridos, amados, preciosos, é para incentivar você que de repente está aí no momento que você está passando por um desafio, mas como a própria palavra diz, você está passando por esse desafio. Esse não é um lugar para você fazer morada, não é um lugar para você fazer uma casa ali, é um lugar de passagem. Então que seja um lugar de passagem para que você aprenda, fala, Senhor, o que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo? O que eu preciso para avançar mais na minha vida? O que eu preciso aprender? Que lição é essa que eu preciso e quero? Não apenas preciso, mas eu quero aprender com isso que eu estou passando, com isso que eu estou enfrentando. E, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que as suas misericórdias são infinitas, elas se renovam a cada manhã. Tem misericórdia de mim e da minha vida. E assim nós vamos com o nosso Deus, queridos. Essa palavra, nós vamos ver a palavra de alegria, que a gente encontra lá em Abacuque 3, eu vou ler do versículo 17 até o versículo 19, um grande exemplo para todos nós, de não desistir, de se alegrar do Senhor, de não desistir, de ter a certeza, a fé de que o melhor sempre está por vir e que nós, ainda que de repente não esteja do jeito que a gente gostaria em algumas áreas da nossa vida, isso vai acontecer, isso está a caminho da nossa vida e a qualquer momento pode chegar, desde que você esteja pronto, que você tenha aí que você seja um vaso pronto para receber aquilo que Deus tem na sua vida. E quando Ele derramar, quando chegar, queridos, porque essa hora vai chegar, que você não fique apavorado, assustado, achando que é muito para a sua vida, então você jogue para longe aquilo que Deus quer derramar em você. Você se abre e recebe e fala, Senhor, se o Senhor está mandando, essa é a resposta de oração. Se o Senhor está derramando na minha vida, é porque eu estou pronto, é porque eu estou pronta. Então eu não vou me fechar, eu não vou chutar para longe, não vou mandar para outro, não vou em nenhum outro lugar, mas eu vou ficar aqui, de braços abertos, para receber as maravilhas que o Senhor tem para mim. E o Senhor está derramando, é porque eu estou pronto. Eu não vou mais fugir, não vou mais me assustar, não vou mais achar que não é para mim, não vou achar que eu não sou digno, porque o Senhor envia as bênçãos e eu me alegro com as bênçãos que o Senhor manda para minha vida. Então vamos lá, Abacuque 3, eu vou ler do versículo 17 até o versículo 19. Ainda que a figueira não floresça, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Faz-me andar em lugares altos. Altos, queridos. Então você não precisa se diminuir para tentar caber em algum lugar que já não é mais para você. Você não precisa, queridos, tentar se diminuir, mudar quem você é, a sua fase que você está vivendo hoje na sua vida, para você se encaixar num lugar que já não é mais para você, já foi, já era. E muitas vezes, queridos, a gente por alguma razão
tenta se espremer ali para se encaixar num recipiente que já foi, já era. Deus já alargou a nossa tenda. Deus já nos alargou, já alargou toda a nossa vida, toda a nossa convicção, toda a nossa fé. Deus já alargou com a disciplina paternal dele. Nós podemos receber o novo. Nós vimos isso na semana passada. Mas é importante a gente lembrar sempre, queridos, que para o novo chegar e a gente permitir que ele chegue, porque muitas vezes ele chega. Mas a gente precisa estar pronta. A gente precisa estar com o recipiente novo para receber o novo. E mais uma vez eu vou dizer, quando o novo chegar, porque ele vai chegar, que você se alegre porque Deus está abençoando a sua vida, Ele está respondendo a sua oração, Ele está fazendo infinitamente mais e além daquilo que você estava no seu coração para que fosse realizado, tá bom? Agora veja esse grande exemplo aqui, queridos, ainda que nada aconteça, ainda que você fale, meu Deus, eu estou vivendo um momento aqui que, sabe, não apenas uma área da minha vida, mas todas foram derrubadas, a casa caiu, ou eu estava com muita expectativa sobre algum assunto ou sobre alguém, estava com muita expectativa e saiu completamente diferente, saiu completamente fora do que eu achava que fosse ser. Nossa, eu coloquei toda a minha expectativa, meus sonhos sobre aquele determinado assunto, sobre aquilo, seja qual for a área, queridos. E acabou saindo bem diferente. E eu acabei me decepcionando, eu acabei indo pro chão mesmo, pra lona. E agora? O que eu faço? Vou me afastar de Deus, que me cuida, me protege, que tem sempre o melhor pra mim, que me dá livramento a todo momento? Ou eu vou escolher, apesar do desafio, apesar de como as coisas estão, eu vou escolher me alegrar, com esse grande exemplo aqui de Abacuque, eu vou me alegrar em Deus, porque sempre tem motivos para agradecer, sempre tem motivos para me alegrar, sempre tem motivos para enxergar o bom, o lado bom de todas as coisas. Tudo, queridos, tudo acontece por uma razão, quando estamos firmes em Deus, quando a gente não fica agindo por impulso, quando a gente não fica agindo, sabe, por horas carnais, mas sim a gente escolhe todos os dias olhar pelas lentes espirituais. Todos os dias, queridos, nós podemos ver a bênção, o favor, o colorido que Deus derrama sobre a nossa vida. Então, sim, você, de repente, ainda não chegou lá onde você gostaria, ou você chegou em algumas áreas da sua vida, algumas você ainda não chegou. Mas isso não quer dizer que você não vai chegar nunca. E, de repente, você pode estar pensando aí, meu Deus, mas está demorando tanto. E o que é demorar tanto, queridos? O que é demorar tanto aos nossos olhos? O nosso tempo é completamente diferente de Deus. E a gente para e pensa, o que é demorar tanto? Essa pressa toda é para quê? Para quê? Qual que é a verdadeira razão dessa pressa? E muitas vezes, quando você se faz essa pergunta, por que eu estou com pressa? Você se surpreende com a resposta, quando você tem esse sincerão com você mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você quer isso, não porque você está pedindo isso para a sua vida, você está querendo isso para a sua vida, desejando e clamando a Deus, não porque realmente você quer que isso aconteça na sua vida, mas provavelmente porque você quer mostrar alguma coisa para alguém. E de repente uma ferida que está aberta dentro de você, algo que precisa ser cicatrizado por Deus. Deus quer cicatrizar, queridos, a nossa alma, cicatrizar tudo. E muitas vezes são situações práticas que nos mostram isso. E de repente a gente realmente não quer verdadeiramente aquilo ali, mas porque alguém disse, porque todos ao redor têm, porque todos estão alcançando, a gente pensa, então eu também quero isso e começa a orar sobre aquilo ali. Mas quando a gente para e se pergunta, por que essa pressa? Por que eu estou com pressa? Essa pressa toda é para quê? Para quê? Por que eu estou orando sobre isso? A gente se surpreende, queridos. Então, analise seu coração. Encontre motivos para você se alegrar, porque sempre tem. Saiu do jeito que você esperava? Glória a Deus. Saiu infinitamente mais? Glória a Deus também. Saiu completamente diferente? Glória a Deus também, porque é um livramento, queridos. Deus ouve, vê coisas que nós não ouvimos, nós não vemos, nós não estávamos lá enquanto estavam fazendo aquilo nas nossas costas, enquanto estavam falando nas nossas costas, nós não estávamos lá, porém, Deus estava.
E é melhor, inclusive, que ele esteja do que nós, porque ele sabe como lidar com essa situação. Ele sabe como devolver essa colheita, dessa plantação do que estavam falando ou fazendo. Ele sabe como devolver para essas pessoas. E ele também, com o seu amor, como ele nos quer bem. Ele também nos ensina, queridos, todos os dias com as situações. Basta que você esteja presente, basta que você esteja prestando atenção. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produto, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É um princípio do Senhor ter alegria, queridos. É claro, nós não estamos falando de algo pontual que acontece na vida, que a gente fica triste, que a gente fica decepcionado, mas sim, mais uma vez eu vou dizer, como eu disse lá no início da live, esse não é o lugar para fazer morada, para você colocar ali a sua tenda, para você construir uma casa e ficar ali para todo sempre. Isso é algo passageiro e que você se alegre no Senhor e veja e fale para Ele, Senhor, o que eu preciso aprender com isso que eu passei ou com isso que eu estou passando? O que eu preciso aprender de uma vez por todas para que não aconteça mais? E também, Senhor, o que eu preciso me permitir ser curado? Me permitir ser curada. Por que eu estou resistindo? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer cicatrizar? O que o Senhor quer derramar na minha vida? Que eu estou resistindo tanto, que eu estou nas orações escondendo isso para debaixo do tapete. A gente sabe, queridos, que isso vai causando uma pilha de buraco emocional, porque a gente precisa deixar vir à superfície para que seja resolvida. Mas muitas vezes aquilo ali nos causa tanta dor que a gente não quer lidar com aquilo, a gente não quer nem entregar nas mãos de Deus e a gente fica ali escolhendo os nossos compartimentos mais escondidos para guardar aquilo ali e não quer abrir aquilo ali nunca mais. Mas muitas vezes isso está impedindo a gente de viver o novo, de viver uma plenitude com Deus, de viver coisas que a gente ainda não viveu e são muito boas. E aquele ápice, de repente, que você pensa que você viveu, tem mais, tem muito mais, queridos. Deus é Ele faz infinitamente mais na nossa vida e Deus é capaz, querido, assim como a gente encontra em Efésios 3:20, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos de acordo com o poder dele que atua em nós. Então você pensa, se foi bom lá, se eu penso que lá foi o ápice, imagina o que está por vir. Imagino que Deus está prestes a derramar na minha vida, tão logo eu me permita ser curado, tão logo eu me permita ser curada verdadeiramente, sem máscaras, sem personagens, sem capa, sem fingir ser uma coisa que eu não sou, especialmente para Deus, mas sim levantando aquele tapete, mas sim deixando vir à tona, mas sim tendo orações sinceras, puras, verdadeiras, por mais que doa tocar nesse assunto ou lembrar daquelas memórias. Deixa vir à superfície, queridos, para que Deus possa curar e transformar aquelas memórias de trauma, de dor, transformar para que você possa viver a vida plena, abundante que Ele tem para você, tá bom? E eu também, amados, queridos, preciosos, quero lembrar não só da alegria que a gente pode ter, ainda que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria, em uma área ou de repente todas, você está passando por isso agora, e eu quero alegrar o seu coração com essa palavra, porque a palavra de Deus, queridos, ela traz, é a palavra de Deus, é um presente de Deus para cada um de nós, é um presente do nosso Pai amoroso. Nós temos aqui o nosso manual, o manual da vida, e ele alegra a nossa vida, alegra o nosso coração. Então essa palavra é para você que está aí passando por momentos desafiadores, por momentos que você acha que você não vai mais ter alegria em alguma área da sua vida, alguma área que você pensa, fala, tá tudo bem, mas essa área aqui acabou, deixa. Eu já fui muito feliz lá atrás, então acho que é isso mesmo. Queridos, a palavra de Deus, ela é vida para quem encontra, é remédio para todo o nosso ser. E nós encontramos a palavra, porque Ele mesmo já nos conduz à palavra dele. A gente ouvir a palavra de Deus, a gente ler as Sagradas Escrituras, meditar na palavra de Deus, ou, queridos, tá sempre em contato com a palavra de Deus, porque tem pessoas que não sabem ler, não conseguem ler, e Deus é para todos. Então as pessoas que não sabem ler, elas podem ouvir, aquelas pessoas que não podem enxergar, elas também podem ler a Bíblia em braille, e elas também podem, queridos,
Tem sempre uma maneira que Deus dá um jeito de tocar o nosso coração, de dizer, eu estou aqui. De acordo com a nossa característica, de acordo com seja lá, com a nossa individualidade, Deus não vai deixar de derramar na nossa vida, Deus não vai deixar de fazer na nossa vida. Ele sempre, não importa, queridos, como. Deus sempre vai dar um jeito de dizer para todos nós, eu estou aqui. E eu ouço o seu coração. Eu ouço cada palavra, cada pensamento. Eu ouço o seu coração. E ainda que de repente, queridos, as pessoas não possam ler, porque, por exemplo, são analfabetas, elas podem ouvir, alguém pode se dispor a ler a Bíblia para essa pessoa, para essas pessoas. Elas podem ouvir e aprender das maravilhas do amor de Deus. E com certeza Deus vai ter sempre um jeitinho de dizer, eu estou aqui, eu quero que você conheça as maravilhas do meu amor, eu quero que você conheça a minha palavra, porque minha palavra é para todos, todos, ela está disponível para todos. E eu queria, queridos, encerrar a live como eu falei lá no inicinho, eu amo muitos capítulos da Bíblia, mas realmente Romanos 8 é um que toca profundamente em todo o meu ser. E eu quero ler para vocês. Romanos 8, versículo 38 e 39. E é uma palavra de incentivo, queridos, porque muitas vezes nós ficamos olhando para coisas terrenas, para coisas momentâneas, por decepções temporárias, mas nós sempre, mais uma vez eu vou dizer, podemos aprender com tudo e ter certeza de que do amor de Deus por cada um de nós que é infinito. E essa palavra é tão linda e abre o seu coração para receber. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido, de repente você está passando por uma situação tão triste, tão dolorida, de tanta decepção, tanto sofrimento, que você acha que você ficou aí esquecida, você acha que as coisas boas só acontecem para outras pessoas, você acha que você não é digno do amor de Deus, você acha que Deus derrama o amor dele no coração de todo mundo, menos o seu, você acha de repente que porque você errou, você fez alguma coisa que desagradou a Deus ontem, ou semana passada, ou há anos atrás, e você vira e mexe e fica ali remoendo isso, e você acha que você não é digno do amor de Deus. Eu quero te incentivar a não apenas se alegrar em tudo que Deus faz, como nós vimos na palavra de hoje em Abacuque 3, 17 ou 19 versículos. Eu quero também te incentivar para que você entenda que nada, sabe o que é nada? Nada será capaz de separar você do amor que Deus tem por você, que está guardado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada é nada. Então você se alegra na certeza de que sim, você é digno do amor de Deus. Deus ama você. Deus tem planos bons para a sua vida. Não se deixe vencer, não se deixe abater por uma derrota temporária, por alguma coisa que saiu diferente do que você planejou, do que você sonhou, do que você imaginou. Porque quando a gente entrega e confia em Deus, Ele sempre faz infinitamente mais e além. E deixa que seja assim, queridos. Permita que seja assim, com alegria, agradecendo a Deus. Por mais difícil que seja no momento, a gente escolhe se alegrar, a gente escolhe confiar. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer e vai ser da maneira certa, do jeito certo. Eu não vou mais ficar tendo pressa e desespero e assim eu vou atropelando todas as fases, atropelando todas as coisas por uma euforia, por um impulso, porque eu quero tanto viver aquilo que é o menor sinal de que aquilo ali está prestes a acontecer. Eu já saio atropelando as coisas e já saio fazendo coisas que não tenho que fazer. Eu tenho que ficar calma, me alegrar em Deus
e saber que vai chegar. O que é nosso, querido, está guardado e vai chegar no tempo certo, na hora certa, na maneira certa, porque há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3 nos lembra que há um tempo certo para todas as coisas. Então você se alegra na certeza de que nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está guardado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E você pode se alegrar ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que nada esteja acontecendo ainda do jeito que você quer. Você se alegra porque você foi abençoado, agraciada com mais um dia de vida. Com certeza você foi muito abençoado para viver esse tempo. Deus te ama, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele teceu você no ventre da sua mãe, você não é um erro, inútil, uma obra do acaso, por acaso você nasceu. Não existe por acaso com Deus, queridos. Existe a famosa Jesuscidência, né? Deusidência. Então, queridos, a gente se alegra porque Deus tem um plano perfeito para tudo, para todas as coisas. E quanto mais alicerçados na rocha, quanto mais firmados na palavra, quanto mais decididos a viver a palavra de Deus, mais nós vamos olhando para as coisas do alto, mais nós vamos conseguindo transbordar de gratidão, mais nós vamos conseguindo avançar dia após dia. Às vezes a dor é muito intensa. Em vez de ficarmos paralisados, nós escolhemos fazer um movimento para frente por dia. Não consigo andar de tanta dor, mas eu vou, nem que seja rastejando, eu vou dar um passinho, eu vou andar um pouquinho que seja para frente, todos os dias. E ao final de uma semana você vai ter feito um grande progresso. Ao final de um mês você vai ter feito um grande progresso. Ao final de um ano você vai ter feito muito progresso. Nós estamos no mês 8. Então, de repente você começou certinho a sua vida com Deus no início do ano, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra e, acima de tudo, vivendo a palavra. Às vezes você não diz uma palavra, mas no lugar que você está, a forma como você lidar com as coisas, sua postura diz muito sobre você sem que você diga já mostra que tem alguma coisa diferente. Na sua postura, na forma como você age, como você lidar com os desafios. E de repente você pegou os versículos, você escreveu na tábua e você declarou esses versículos sobre a sua vida. E de repente, pode ver, muitas das coisas que você declarou no início do ano, ou até há mais tempo, você já está vivendo. Então isso, ou essas coisas, esses pontos que ainda precisam ser ajustados, pode ter certeza, queridos, que quando você e o outro lado, né, seja outra pessoa, seja uma empresa, seja lá o que for, queridos, quando também lá estiver preparado você, e seja lá o que for na sua vida, que ainda não aconteceu, mas vai em nome de Jesus, quando tudo estiver preparado, encaixado, vai simplesmente acontecer. E você, de forma leve, natural, simplesmente vai acontecer sem contração. Vai ser doce, vai ser puro, vai simplesmente acontecer. E você vai poder se maravilhar e falar, valeu a pena eu ter me alegrado no Senhor, valeu a pena eu ter me alegrado naqueles momentos em que eu achava que não ia acontecer, mas eu escolhi assumir a palavra de Deus, eu escolhi andar conforme a palavra de Deus, eu escolhi, ao invés de ficar entregue no choro, na solidão, eu escolhi me levantar e colocar um louvor e declarar o louvor e transformar a minha mente pela palavra e pela maravilha de Deus. E quando você menos imaginar, você vai estar vivendo tudo, queridos. Tudo aquilo que você um dia sonhou. E quando você estiver lá, porque você vai estar lá vivendo infinitamente mais de Deus. Não se esqueça de agradecer aquele que jorra bênçãos na nossa vida, aquele que tem o melhor para cada um de nós sempre, aquele que conhece o nosso coração, a nossa mente, aquele que realmente sabe quando estamos preparados para receber. A gente muitas vezes acha que está, mas não está. Mas Deus vai nos mostrando, nos alicerçando, nos guiando. O Espírito Santo de Deus vai dizendo, meu filho, minha filha por ali, meu filho, minha filha ali não, meu filho, minha filha, vai aqui. Medita naquela palavra. E nós, ao invés de forçarmos para ir do nosso jeito, a gente escolhe ajustar para andar conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus está nos guiando, nos orientando naquele momento da nossa vida.
Amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Queridos, não desanime, não pendure as chuteiras, não jogue a toalha, mas sim se alegre nas maravilhas de Deus, ainda que não aconteça. Não quer dizer que não vai acontecer, isso vai acontecer em nome de Jesus. E quando acontecer, mais uma vez eu vou dizer, agradeço ao nosso Deus e você vai ver que valeu a pena, porque o melhor está por vir, o certo, o adequado, no tempo certo, quando você está preparado, vai acontecer. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória dele, do nosso Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Jesus é aquele que é, que era e que há de vir. Um beijo para todos vocês, queridos. Nos vemos amanhã, terça-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia, Rubi, precioso do seu Jesus. Amém, amém. Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Joelma, para você também, minha querida. Obrigada. Fê, tudo bom, amiga? Deus abençoe. Jobem, Márcia, Elane, Diogo, Angélica, amém, minha querida, obrigada, viu? Ana, amém, é isso mesmo, Fê. Isso é um coração grato, né? Fabi, Isa, Pati, Rodrigo, Rosângela, Michel, Silvânia, Mário, Neia, Ana Paula, Lu, Hércules, Marisa, outro Rodrigo, Elis, Maria da Guia, Cláudio, doutora Chile maravilhosa, Crislan, Willis, Daura, Miriam, Gláucia, Priscilinha, Helena, Rafa, Luzia, Larissa, Gabriela, Simone, Felipe, Eliana, Leandro, obrigada, Ana, por colocar os versículos, Maristela, Anne, Leide, Dai, João, Joyce, bom dia também, minha querida, Sil, Fabrício, Samuel, XXJ, WF, Salomé, André, Jelly, Whitson, Diogo, Jussara, Dalton, Rossaraiva, Camila, Márcia. Um beijo para todos vocês, queridos. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, todos vocês que vão acompanhar depois, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor te sigam sempre, incansavelmente. Até amanhã, queridos, em nome de Jesus.